pessoal entrando, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Thaline, eu sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas e trabalho com transporte coletivo há mais de 6 anos. E hoje eu estou aqui representando a MTU. Quero dar um bom dia especial para todos os trabalhadores do transporte coletivo de Cuiabá e de Várzea Grande. Um abraço para os nossos motoristas que estão nos acompanhando e um bom dia também muito especial para todos os nossos passageiros e a sociedade como um todo. Sejam todos bem-vindos. Com a pandemia do novo coronavírus, várias medidas de segurança foram adotadas, tanto no âmbito municipal como no estadual e federal. E no trânsito não é diferente. Deve prevalecer a prudência, a cordialidade e, é claro, o respeito. E hoje a gente está encerrando o nosso ciclo de lives, que foi uma parceria da MTU com o SESC Senat de Cuiabá. Então, a nossa quinta live hoje tem o tema de respeito, empatia e afetividade no trânsito. E para a gente dar início a esse bate-papo bacana, eu convido a nossa querida psicóloga Cristina Brumati, do SESC Senat. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Thaline. Bom dia a todos, né? Obrigada pela participação. É muito gratificante para nós, né, ter iniciado esse ciclo de lives, né, em homenagem aos nossos motoristas de coletivo urbano e finalizar agora esse primeiro ciclo, né, de muitos que provavelmente virão. Então, eu é que agradeço pelo convite. Legal. Cristina, para a gente dar início, eu gostaria de pedir para você contextualizar o nosso tema, né? Falar um pouquinho sobre o que é a empatia, a afetividade. Tá. É muito importante que a gente saiba se colocar no lugar do outro, né? A gente ouve muito essa questão de se colocar no lugar do outro, mas não é só se colocar no lugar do outro. Então, assim, a visão que a gente tem que ter, eu não estou nem falando de gentileza, eu não estou falando de uma questão de não ter educação, muito menos estou falando da questão de ter bons modos, mas tem a questão da empatia no sentido de ser muito mais rica, sabe, Thaline? É muito importante que a gente passe a se ver no outro, né? É de suma importância para a gente entender que o outro semelhante é igual a gente e tem as mesmas dificuldades que a gente. Então, esse colocar no lugar do outro, eu vejo uma grande importância. Aí vem a questão também do respeito, né? Que favorece muito a questão das relações interpessoais. Então, nós temos que estar ciente que o outro necessita desse respeito. Então, a empatia sem o respeito, ela não existe. Então, a gente precisa primeiro trabalhar essa questão do respeito, né, ao próximo, e, consequentemente, a gente ir para a questão da empatia, lembrando que tudo isso é um fator psicológico, aonde? Que está inserido na nossa afetividade. Então, isso é muito importante para a gente. O ser humano, ele precisa ser modificado, ele precisa ser moldado. E é a partir dessas situações que nós podemos considerar um ser humano mais social, né? Já que somos seres, como nós falamos na live anterior, biopsicossocial. Isso mesmo. Bom, e falando de empatia, Cristina, eu vou contextualizar um pouquinho para todos que estão nos acompanhando, né? E para você também. Como que a gente trabalha isso nas empresas? Principalmente falando aqui dos nossos motoristas, né? Nós possuímos um projeto... Vou aproveitar o ganchinho, eu não sei se é a mesma coisa que tu vai estar falando, né? No setting terapêutico, né, nós atendemos o público do transporte, é muito legal, e eu vou te fazer essa pergunta para você me devolver. Como é que funciona? Eles falam muito de uma capacitação continuada que algumas empresas trabalham com eles. É claro que a gente reforça que no SESC Senat você já faz encaminhamento, ele já tem toda uma instrução psicológica, formação, mas como é que funciona aí com vocês a questão da capacitação continuada? É isso mesmo. Então, é bem nesse âmbito que eu ia entrar, Cristina, que bacana que você trouxe. A capacitação continuada, ela tem esse nome justamente
porque é um treinamento continuado, né? O conhecimento, ele é contínuo. A gente está sempre aprendendo coisas novas, sempre atualizando o que a gente já sabe, trocando experiências, vivências que são muito enriquecedoras. Então, a nossa capacitação continuada é dessa forma. Anualmente, a gente treina todos os motoristas, né? Desde mecânica básica, direção defensiva, atendimento ao idoso, atendimento ao PCD, postura profissional, legislação de trânsito, né? Tudo isso sempre atualizado e sempre também pensando na nossa demanda atual. E qual que é a nossa demanda atual hoje, né, Cristina? A Covid-19. Então, a gente está fazendo essa parte também em parceria com o SESC Senat através de um curso online. Esse curso online, né, a gente iniciou em julho e já está com várias turmas programadas. E a capacitação, ela é composta da parte teórica e da parte prática também. Então, falando de empatia, né, que é o nosso tema agora, empatia, respeito, a gente passa toda a parte teórica, os conceitos e depois coloca em prática. Como que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer um teatro, uma encenação. Vamos fazer aqui... Vamos encenar aqui como que se atende o passageiro de forma errada, como que não deve fazer. E depois, da forma correta, utilizando um atendimento humanizado, um atendimento com respeito, né? Então fica bem visível quando a gente faz esse antes e depois, bem bacana. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente faz a capacitação continuada e trabalha todos esses conceitos. E também, na verdade, quando é a uma gente técnica, né? É uma técnica da psicologia chamada roleplay, né? Onde a gente faz uma dramatização para que a pessoa consiga se colocar. A empatia entra aí, se colocar dentro do problema e visualizar como o outro vai estar trazendo uma devolutiva, né? Isso mesmo. Também a gente pode utilizar como psicodrama, né? Mas isso é muito bacana. Bem interessante. E é nesse momento também, Cristina, quando a gente está fazendo essa prática, que é possível perceber como que tem questões que são necessárias que sejam tratadas de forma individual. Nesse momento a gente faz o encaminhamento aí para vocês, né, para o atendimento. Aí eu gostaria, te devolvendo a questão, que você falasse um pouquinho de como que é esse atendimento, né, falar um pouquinho desse projeto. Tá. Em especial, né, nós iniciamos com um projeto que foi aprovado agora recentemente, né, que é o projeto Integra e Acolhe, né, integrando e acolhendo. É muito importante a gente trazer isso, porque, assim, a participação de todas as empresas de transporte urbano, né, e não só urbano, como todas as empresas de transporte âmbito geral, eles fazem um encaminhamento para o SESC Senat. Não é só na questão da área da psicologia, né? Nós trabalhamos na área da saúde aqui com fisioterapeutas, né? Com a parte odontológica, nutrição, temos a parte toda de estrutura aqui da educação física, que é muito importante, né? A gente pensar, e o Senat trabalhando com as questões dos cursos, que são o que vocês já fazem a capacitação. No projeto, nós pensamos assim, os profissionais de transporte, assim como nós da área da saúde, estamos vulneráveis ao extremo, porque nós estamos na linha de frente, né? E muitas vezes as pessoas que pegam o transporte não pararam, na verdade, para pensar que, poxa, eu tô tendo que ir trabalhar, mas essas pessoas estão muito mais vulneráveis do que eu, porque eu só pego o transporte, entro numa sala, o ar-condicionado tá ali, ou se eu não tenho ar, eu tô num ambiente fechadinho. Eles não, eles estão nessa transitória o dia todo. Eu até costumo dizer aqui para os meus pacientes que eles estão até muito mais vulneráveis do que eu, porque eu atendo um paciente a cada 1 hora, né? Então, eles não, eles atendem quantas pessoas a cada 1 hora. Então, não dá nem para a gente mensurar. Então, o projeto veio nesse intuito de acolhimento. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar toda a questão do estresse emocional que o Covid-19 trouxe para a nossa população, para a gente em geral, né? Porque, enquanto psicólogos, a gente também está aí no meio de tudo isso. E aí, a gente faz a primeira triagem, a gente olha como é que está esse indivíduo, né, esse ser humano,
E aí a gente vai passar ele, por exemplo, se já teve uma questão de falta de ar, a gente passa pelo fisioterapeuta, que ele vai fazer uma avaliação, trabalhar de repente, né, uma fisioterapia pulmonar. Quem já teve o Covid precisa e precisa muito, né? O principal fator a ser trabalhado é a questão pulmonar, então trabalha-se essa respiração. Muitos estão adquirindo compulsão alimentar, então a gente faz encaminhamento para nutricionista, né? E a posterior, algumas pessoas estão adquirindo alguns tipos de transtorno, por exemplo, bruxismo, né? O que é isso? Range os dentes durante a noite, dentado. E a gente faz também um encaminhamento para a área odontológica. Além de instruir a fazer um curso, né? A participar das aulas online, que a gente está tendo esse recurso, dentro da parte de exercício físico. Então, nós estamos trabalhando com uma equipe multidisciplinar, né, onde engloba todo o nosso potencial dentro do SESC-Senat, inserindo essa pessoa para voltar para a sociedade de uma forma mais capacitada emocionalmente, né? Esse é o nosso principal cuidado dentro do nosso projeto. Que bacana. A importância, né, da gente trabalhar a saúde com a equipe multidisciplinar, né? Trabalhar a saúde em todos os âmbitos, né? Isso é muito importante. E falando desse projeto que foi pensado justamente nesse período de pandemia agora, Cristina, como que tem sido os principais efeitos da pandemia na saúde mental? Tá. As mudanças que o novo coronavírus trouxe para a gente, o Covid-19 trouxe, mudou toda a nossa rotina. Então, fez com que a gente saísse totalmente da nossa zona de conforto e isso causa na gente um certo tipo de aversão, né? Então, existem algumas medidas que são impostas e elas são necessárias e que uma delas é o isolamento social, né? Nós temos um plano de contingência que tem que ser respeitado e o principal, ao meu ver, é a questão do isolamento social, né? Por quê? Porque nós somos seres sociais, né? Nós temos a nossa área biológica, psicológica e social. Eu pego muito nisso no indivíduo, né? E nós temos seres biopsicossocial, que é para a gente entender que neste momento é o momento ideal para a gente aprender que somos seres sociais. Ninguém consegue conviver sozinho. Né? A gente vê muito isso nos reality shows por aí, nas TV, quando se coloca lá naquele quarto branco, as pessoas surtam. Porque viver sozinho não dá, a gente precisa disso. E para isso, um dos sintomas psicológicos que estão ligados, na verdade, são várias fases, né? A pandemia, ela trouxe várias fases. E eu vou citar três que eu acredito ser muito importante. A primeira fase, ao meu ver, é a questão do medo. O medo de ser contaminado, o medo da família ser contaminada. E isso eu não estou falando só do motorista, eu estou falando no âmbito geral, né? Sim. Então, as doenças são desconhecidas, ainda não tem um tratamento. Então, tudo isso faz com que a gente cause situações traumáticas, que também é importante dizer que não difere de, por exemplo, um terremoto, né? Um desabamento. O trauma que causa na gente, essa questão do desconhecimento da doença, é bem parecido, né? Então, a gente vai trazer com isso fatores de estresse totalmente agudos, né? Que é muito perigoso. Uma segunda fase que eu poderia estar citando é a questão do confinamento compulsório, que ele vai exigir que a gente seja forçado a essa mudança de rotina. E isso traz para a gente desamparo, o tédio, que é muito grande por ficar em casa isolado, né? Então, vai trazendo manifestações para a gente de raiva. Por quê? A gente está perdendo a nossa liberdade. E com isso a gente acaba vivendo um luto. Porque o luto não é necessariamente a perda de um ser humano, mas a perda de tudo que se coloca à vida. E a minha liberdade é a vida. E numa terceira fase que eu poderia estar trazendo é a questão da perda econômica, que é um fator que tem mexido muito com a nossa sociedade, né? Nossos trabalhos foram reduzidos, alguns reduzidos a 20%, 30%, se não me engano, outros 50%. Muitos perderam, né, o emprego, que a empresa não consegue mantê-los. Então, isso mexe com a questão afetiva que foi relacionada à pandemia. É muito importante a gente conseguir entender esse ser humano num âmbito geral. Nós não somos só a parte biológica, então a gente tem todo um contexto que a gente tem que estar dando importância. Então, a saúde mental de todo mundo está afetada. É importante a gente ter bem essa consciência.
todos nós estamos passando pela pandemia juntos. E todos nós estamos sendo afetados, né? Uhum. Nos colocou de frente a uma impotência muito grande, né? Um momento aí que a gente não tem muito o que fazer, um momento de incertezas, né? De lutos, de perdas em todos os sentidos, né? Não só a perda de um amigo, de um familiar, mas também de tudo isso que você colocou, essa parte social, esse convívio, né? Então, está sendo ainda um momento muito difícil para toda a sociedade, né? Sim, e não tem hora certa para parar, né? Esse é o pior. Uhum. A incerteza é muito grande e acaba gerando mais ansiedade, né, Cristina? Muito mais ansiedade. O estresse está aumentando muito, né? Uhum. A gente tem visto e tem aumentado agora, a gente está numa terceira fase aí do que tem chegado para nós nas empresas, muito atestados agora de ansiedade, né? Então, assim, é o momento da gente ligar esse alerta em todos os sentidos, principalmente prestando atenção também na nossa saúde mental, né? Sim. Cristina, voltando um pouquinho para a empatia, né? Como que o motorista ele consegue aplicar a empatia no dia a dia dele lá no trânsito? Legal. O motorista não é diferente dos demais seres humanos, né? Então, assim, o processo vai ser o mesmo, na verdade. Mas é legal a gente frisar que a principal conduta nossa é tentar entender os motivos que vão levar as pessoas a agirem de uma forma automática e racional, né? Principalmente dentro do trânsito, né? Nós precisamos melhorar nossas relações entre os pedestres, entre os motoristas, entre os ciclistas, motociclistas, porque em alguns momentos diferentes daquele que eu estou como motorista, eu sou pedestre, então eu atravesso uma rua, né? Se eu sou motociclista, em algum momento eu também posso pegar um carro, eu posso ser um motorista, né? Porque quando a gente vai colocando nomenclaturas diferentes para a gente compreender o papel de cada um. É aí que entra a empatia. Eu vou estar compreendendo para poder fazer com que o meu papel tenha que ser mudado. Então, a gente precisa humanizar as relações no trânsito, a gente precisa praticar a empatia, ver o outro como igual, né? E por trás de todo motorista de ônibus, né, que a nossa live é especial para eles, é importante a gente ver que tem um pai, tem um marido, assim como tem ali dos nossos usuários, né? Tem um filho e tem alguém que precisa voltar para casa. E esse voltar para casa tem muito a ver com a empatia, porque todos nós estamos ali vulneráveis, todos nós ali estamos fazendo o nosso melhor. O motorista são muito guerreiros, porque eles têm que lidar com um indivíduo, né? Quando eu falo indivíduo, eu estou falando de pessoa, porque para nós, dentro da psicologia, a gente traz muito essa questão de indivíduo, né? Ele tem que lidar com as pessoas, né? Cada hora é um. Então, você entende que hoje eu não acordei legal, e eu não estou muito da pá virada ali, não quero conversa. O motorista, às vezes, vai dar um bom dia, e ele já recebe um bom dia porque... né? Agora, principalmente na pandemia, a gente exige que todos nós pratiquemos o protocolo de contingência. Então, assim, como é que o motorista especial, né, tentando ir para um ladinho mais do motorista, ele só tem que tentar compreender que ele está ali para fazer o papel dele, que é levar, conduzir vidas até o local, né, do trajeto em que cada um vai estar entrando, né? Que é o seu ambiente de trabalho, sua casa. E nós temos que aprender a respeitar um pouquinho mais essa categoria, né? Cristina, acho que você deve ter acompanhado, assim como todos que estão nos vendo agora, casos recentes na mídia de como tem sido difícil e desafiador para o motorista solicitar esse apoio da população, dos nossos clientes, né, em ajuda mesmo. Ajudas com o protocolo, para seguir os protocolos de segurança na contenção do vírus, né? Nesse sentido, como que você acha que a gente poderia auxiliar o nosso motorista nesse momento que está sendo tão desafiador? Porque além de tudo que ele já encontra no dia a dia dele, né?
as dificuldades no trânsito, dificuldades em alguns atendimentos. Agora tem mais essa questão, né? Ele precisa verificar se todos estão cumprindo as normas, que são medidas de segurança, né? Como que a gente pode dar um auxílio para ele? Olha, a gente tem que continuar, não só os motoristas, né? Eu acho que essa live ela é bem legal para deixar a gente compreender que o contexto é geral, né? Em todos os locais. Eu vou fazer atendimento na minha sala, eu preciso estar, caso eu faça o atendimento presencial, eu preciso estar com a minha máscara, né? Neste momento nós estamos sem, porque nós estamos sozinhos, mas nossos materiais de EPI estão aqui do nosso lado. Uhum. E não é nem só para a questão de prevenção de saúde do outro, é da gente mesmo. Né? É uma coisa para o nosso autocuidado, nosso amor próprio, uma avaliação individual. Mas continuar fazendo exatamente o que eles fazem. Aline, eu vou confessar uma coisa aqui, que eu não deveria, mas eu vou confessar. Eu estou escrevendo um projeto, né, direcionado à área dos motoristas. E em alguns momentos eu faço faculdade lá no CPA, e em alguns momentos eu peguei o circular para poder ir até a faculdade, isso antes da pandemia, né? Para ir à faculdade, para eu fazer uma análise, uma leitura melhor e de como é o comportamento da sociedade, qual é o comportamento do motorista. Sim. O motorista, ele já está fazendo o papel dele, e fazendo muito bem feito, né? Ele exerce a função com dignidade e com uma maestria, assim, que eu poderia estar dizendo, que é encantador. Pelo menos os que eu observei, não foi uma vez nem duas, foram várias vezes, eles não sabiam que eu era psicóloga do SES Senat, os que eu peguei ainda não faziam nenhum tipo de tratamento comigo. Então, assim, eles atendem dentro do que é o necessário. Então, ele já fazia a cobrança da questão do cartão, ele já solicitava que as pessoas não ficassem no corredor, que assim que entrasse no ônibus, por favor, entre e passe pela catraca, né? Então, já era cobrado algumas coisas, porque as pessoas não têm noção, eles acreditam assim, nós estamos é direito nosso o transporte público, mas nós esquecemos de ler que o transporte público, que é direito nosso, os nossos governantes, eles só têm que fiscalizar, porque eles têm o poder de escolha entre fazer esse transporte funcionar de forma pública, sim, ou seja, eles colocarem o transporte ali, né? Mas não é o que acontece. Eles também podem terceirizar, que é o que acontece conosco. Nós somos terceirizados, não? São empresas terceirizadas. Então, esses motoristas, eles têm alguns protocolos a serem seguidos. E agora, durante a pandemia, os protocolos aumentaram, que são protocolos para a saúde nossa, são sanitários. Então, a gente precisa, por exemplo, estar com o nosso álcool em gel, nós precisamos fazer o uso da máscara, nós precisamos evitar o contato físico. Lá dentro do ônibus, eu sei que tem que ser, todo mundo tem que estar sentadinhos, né? Já estarem com o cartão recarregado, para que não haja o contato das cédulas, do dinheiro, que é o que mais transita. Então, eles já têm tudo isso. E nós, sociedade, já sabemos de tudo isso. O motorista, o papel dele é simplesmente... Parou o ônibus, senhora, tá sem máscara? Por favor, o uso da máscara. Não é que ele está exigindo, já é uma questão de obrigação. E o que muitos fazem, Aline, estão com a máscara, sim. Muitos estão fazendo uso da máscara, mas usando de forma incorreta. Vou fazer uma dramatização. Eles estão fazendo uso assim. Porque às vezes a gente está com falta, a gente caminha até o ponto de ônibus, né, usando a máscara. Quando a gente para no ponto, a gente abaixa para respirar o ar, né? A gente quer respirar aquele ar puro. Só que quando eu vou entrar dentro do ônibus, vou entrar no ônibus, eu esqueço que a minha máscara está aqui. A única coisa que o motorista pode fazer é solicitar, senhor, poderia estar colocando a máscara de forma correta? Olha só, esse período em que eu coloquei a minha máscara aqui, provavelmente a minha máscara já está contaminada. Então, é uma questão de saúde para a própria pessoa. O motorista, ele só vai fazer essa solicitação, né? Por gentileza, pode colocar a máscara? O senhor fez o carregamento do cartão? Por gentileza, o senhor pode se sentar? Porque é um protocolo a ser seguido. Enfim, é isso, porque se eu for ficar aqui falando, tem muitas coisas que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo de forma incorreta. A gente falou do papel do motorista, né? E também tem o papel
da sociedade, né? De seguir os protocolos, de auxiliar nesse sentido, né? Em todo local público a gente precisa seguir os protocolos e no ônibus não é diferente, né? É uma responsabilidade de todos, é minha, é sua, é nossa, né? E lembrando assim que o transporte público, ele é tão seguro quanto qualquer outro lugar público, se as pessoas tomarem as devidas precauções, os devidos cuidados, né? Então isso é em todo local público, então é muito importante que todos, né, estejam conscientes disso, né? Que todos façam o carregamento antes, utilizem a máscara, solicitem o álcool ao motorista quando necessário, né? Para cada um fazer a sua parte, porque é uma corresponsabilidade, né, Cristina? Não é uma responsabilidade. Pode terminar. Sim, não é uma responsabilidade individual, né? É uma responsabilidade social de todos. Social. E se a gente parar para pensar, se cada um de nós pararmos de fazer o uso do transporte público para pegar o nosso veículo, o nível do estresse vai lá para cima. Por quê? Se a gente já está estressado dentro de um ônibus onde já está sendo feito, né, o trajeto de várias pessoas, já imagina cada uma dessas pessoas fazendo uso de um veículo? Além da segurança que nós temos em estar dentro de um transporte público, porque tem um protocolo muito extenso aí para poder estar como transporte público, né? As empresas têm várias coisas a serem exigidas delas, né? Sim. Então é importante a gente valorizar. No Brasil, o uso do transporte não é tão valorizado, mas se a gente olhar lá fora, eu já morei fora do Brasil e a gente não faz uso do nosso veículo. A prioridade é pegar metrô, né, ônibus, ir para as estações, a gente aguarda do mesmo jeito que a gente espera no ponto de ônibus. E tem a questão do trânsito também, que ainda que exista o aplicativo, existem algumas variáveis que podem alterar os horários conforme o aplicativo está trazendo para a gente. Então, o papel da sociedade é simplesmente ter respeito e empatia com aquele indivíduo que está vindo no ônibus ali, tentando fazer o melhor dele, né? Uhum. A prioridade precisa ser o coletivo, né? Que a gente possa... Exatamente. O transporte público coletivo, ele é um direito social de todos, né? Para todos. Bom, Cristina, e falando um pouquinho sobre a afetividade, como que as emoções podem influenciar no dia a dia do motorista, né? Principalmente nessa época de pandemia, porque tem a ansiedade, tem o medo, tem os receios. Um dia o motorista pode ter acordado mais preocupado, né? Com um pouco de medo, com receio. Como que isso afeta? Como que a gente pode lidar com as nossas emoções nesse sentido? Eu vou falar um pouquinho na questão da saúde mental, tá? Porque quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando um pouquinho de comportamento. E nós somos seres de comportamento, onde as emoções, as sensações, as percepções, elas afetam muito a questão do nosso comportamento, né? E nós temos outras percepções, outros sentidos, além dos 5 sentidos que a gente já conhece, né? Então, eu vou falar assim, são estímulos que a gente traz, são estímulos visuais, auditivos, entre tantos outros, né? Que tudo isso vai atingir diretamente o nosso convívio com as outras pessoas. Então, é importante a gente parar para pensar que a gente não conhece as emoções. Primordial dentro do set terapêutico, a gente trabalha uma coisa chamada psicoeducação emocional. É saber o momento em que eu estou com raiva, eu saber o momento em que eu estou com ódio, e a partir daí eu estou trabalhando as minhas emoções, mudando minha forma de pensar, né, meu pensamento, para que eu traga alguns comportamentos diferentes. Porque dentro do nosso comportamento, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso equilíbrio, né? O equilíbrio emocional é muito importante, porque é ele que traz a nossa percepção corporal. Então, a minha reação no trânsito, principalmente, é uma das formas de afetar o nosso equilíbrio emocional e mental, né? Porque quando a gente é afetado, a nossa saúde mental, de alguma forma, ela influencia em todos os aumentos relacionados de uma forma aversiva. O aumento do nosso estresse, a minha ansiedade ela é alterada, os meus comportamentos, né, no dia a dia são alterados. Lembrando que o trânsito ele é totalmente comportamento,
né? E nós não podemos esquecer que cada um que está dentro do transporte urbano ou no trânsito é uma pessoa que tem personalidade diferente, ela tem uma história de vida diferente. É aquilo que eu falei agorinha, tem dia que eu acordo e não tô legal, né? Eu já acordei não muito legal. Tem dia que eu acordo muito legal, né? Já ao extremo. Porque nós estamos vivendo essa questão, assim, do momento de pulsão de vida e morte. Então, é muito interessante que a gente consiga olhar para o outro com muita empatia, lembrando que as emoções, elas precisam ser trabalhadas, precisam ser identificadas. Eu tenho que mudar o meu pensamento para alterar as minhas emoções e conseguir, com as minhas emoções, ter comportamentos mais racionais. Eu sempre uso de exemplo nas sessões. Eu sempre pergunto assim, você tem a sessão comigo às 7 da manhã, você sai de casa que horas? Ah, eu saio às 6h30 porque é um tempo considerável para eu chegar lá no SESC Senat. E se acontece um acidente com você nesse meio tempo, alguém bate no seu carro? Putz, eu desço muito bravo, eu já desço xingando, eu já tô bravo. Então, o que a gente tenta passar é, você acredita que essa pessoa saiu de casa pensando assim, ah, hoje eu vou pra rua e vou bater no carro de alguém lá que eu tô a fim de fazer um acidentezinho básico? Não, ninguém tem essa percepção. Então, quando acontece qualquer situação no trânsito, nós temos que ter empatia, questionar. O ônibus atrasou? Motorista, o que aconteceu hoje que atrasou? Não, a gente estava tendo um acidente ali, por causa disso a gente teve que procurar outro percurso. Enfim, motorista, hoje você está sem o uso da máscara, o motorista também tem que ter essa empatia de falar, meu senhor, por gentileza, vamos colocar máscara, ainda que a gente já saiba que tem que ser, né, tem que fazer o uso. Então, a questão das emoções, onde está todo mundo à flor da pele. E a gente precisa se olhar e se perceber na necessidade de respirar, se acalmar e ter uma postura correta. Legal. O autoconhecimento, né, Cristina? A gente precisa fazer isso mesmo que você falou. Eu sempre comento isso com os motoristas em treinamento. Eu preciso perceber quando eu estou estressado, quando eu estou chateado, quando eu acordei um pouco triste, preocupado, né? Então, se eu sei que hoje eu estou estressado com uma situação que aconteceu, vou ficar mais na minha, vou evitar brincadeiras com os meus colegas, vou me atentar para atender bem os passageiros, mesmo estando com uma dificuldade, né? Então, isso é o autoconhecimento, é muito importante que a gente entenda e conheça os nossos sentimentos. E uma forma muito bacana de ter esse autoconhecimento, que eu indico para todos em geral, é a terapia, né? É você buscar essa ajuda, essa escuta psicológica, que é uma escuta preparada para isso. É um acolher diferente, não é aquela conversa com um amigo que faz muito bem, com certeza, mas a escuta psicológica ela é preparada, ela é voltada para isso, para te ajudar nesse sentido. Então, gente, aproveitem lá no SESC Senat o atendimento psicológico, né? É gratuito para os profissionais do transporte, também é aberto para a comunidade, aí tem alguns valores específicos, pode ligar lá para verificar. Mas nesse sentido, Cristina, eu queria que você falasse para nós como que está sendo feitos os atendimentos psicológicos aí no SESC Senat nesse momento de pandemia. Vocês estão fazendo online, está semipresencial? Quais protocolos que vocês estão seguindo? Olha só, a pandemia mexeu com todos nós, né? Sempre foi feito o atendimento presencial, né? E devido à pandemia, nós também tivemos que sair da nossa zona de conforto e ir para conhecimentos novos, técnicas novas, para não deixar os nossos clientes desamparados. Então, nós estamos fazendo atendimento online, né? Estamos buscando, alguns atendimentos são feitos de forma presencial, aqueles que são de maiores riscos, né? Neste momento, nós estamos evitando a questão das pessoas estarem saindo da sua casa, exatamente para ter o cuidado, né? A área da fisioterapia também está fazendo a mesma coisa, a nutrição também, a área de odontologia nós estamos trabalhando apenas com casos de emergência, né? Urgência e emergência. Então, é bem interessante que todos nós adotemos os protocolos de contingência na questão
da pandemia, né? Nós precisamos cuidar dessa parte sanitária, né? Que é aí que a gente consegue essa prevenção. E aproveitando a sua pergunta, eu vou te devolver. E nas empresas de transporte, como é que está sendo feita essa questão do plano de contingência? Você pode explicar para a gente um pouquinho, para o nosso público, para que a gente também possa saber se está tendo essa questão do cuidado com os motoristas e também com os nossos usuários? Com certeza, isso mesmo. Até para que a gente possa deixar bem claro o que está sendo feito, quais são os cuidados e passar uma segurança, né? Principalmente para toda a sociedade. Bom, então, Cristina, a gente tem um plano de contingência que iniciou lá em março, quando começou a pandemia, principalmente porque nós somos um serviço essencial que não parou, que não pode parar, né? Então, a gente iniciou com a instalação dos dispensers de álcool em gel em pontos estratégicos da empresa para que todos tenham acesso, né? Realizamos a medição da temperatura corporal na entrada da empresa. Todos que vão ter acesso à empresa precisam passar pela medição de temperatura e os funcionários, a gente faz isso antes do início da jornada. Disponibilizamos máscaras para todos os colaboradores, todos os EPIs necessários, né? Disponibilizamos também diariamente o álcool 70 para o motorista e para os passageiros quando solicitado. Reforçamos a nossa limpeza diária nos ônibus com os produtos que as autoridades sanitárias orientaram que a gente utilizasse. E adotamos também uma limpeza nos terminais, principalmente ali no balaústre, pega-mão, que é onde tem mais contato. Instalamos também uma cortina de plástico na lateral do banco do motorista, né, como mais uma medida de prevenção e de cuidado com ele. No mês de junho, a gente fez uma testagem com mais de 300 motoristas do transporte coletivo, né, uma testagem de Covid-19, que foi até no SESC Senat, foi uma parceria com o SESC Senat. E diariamente, Cristina, a gente passa muita informação. Informação que a gente pesquisou antes, que a gente viu qual é a fonte, principalmente aí do Ministério da Saúde, né? De todas as autoridades sanitárias. Então, a gente passa informação correta diariamente nas redes sociais, nos murais da empresa. Para quem liga e tem dúvida, a gente está fazendo um acompanhamento, assim, um cuidado bem bacana. Porque a nossa maior preocupação hoje mesmo é a saúde do nosso colaborador e do nosso passageiro, né? Que eles se sintam seguros, vejam que o transporte público, né, ele é um local, você pode utilizar, a gente está seguindo todos os protocolos de segurança, né, para que as pessoas utilizem com tranquilidade, né? Então, basicamente, isso que a gente está fazendo hoje. E acompanhando, se ocorrer mudanças, né, em algum sentido, a gente vai estar acompanhando e fazendo. Até porque agora é um momento em que é tudo incerto, né, Thaline? Nós estamos vivendo... eu gostaria de abrir aqui... A incerteza é a pior parte, né? Essa incerteza, esse sentimento de impotência, então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu não falei no início, mas a gente está abertas para perguntas, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode mandar aqui para nós, tá bom? Eu posso fazer um adentro aqui, porque me mandaram aqui no celular uma pergunta. Me mandaram assim, ó. O respeito se mostra por empatia, explique um pouquinho para nós. Paciente do transporte urbano, olha que legal, me mandou pelo WhatsApp. Tá, eu vou responder isso. O respeito, ele se mostra, sim, através da empatia, isto é, com atitudes comunicativas, que a gente vai aceitando e respeitando as outras pessoas da forma como ela é. Mesmo que talvez nós não estejamos, na verdade, de acordo com a opinião ou com o comportamento daquela pessoa, né? Mas nós temos que respeitar. E quando a gente respeita, a gente está tendo a empatia. Exatamente, né? Eu também sempre coloco isso lá. O respeito é a base de qualquer relacionamento, né, Cristina? Sem respeito, a gente não tem um relacionamento social. E a empatia
é aquele de você saber se colocar no lugar do outro. Para quê? Para você ver como ele está vendo, para você sentir como ele está sentindo. Não quer dizer que você precisa concordar com a pessoa, você precisa apenas respeitar, né? Entender. É um momento para a gente falar também, assim, essa parceria da MTU, do STU, junto com o SESC Senat, foi um momento de muito respeito, né? Eu fui convidada depois a participar da live, nós fomos, né? E quando eles me trouxeram o projeto, eu fiquei encantada, porque é um respeito, e a empatia, ela está totalmente ligada a esse ciclo que foi feito junto com essa parceria. Por quê? As pessoas que estão em outro âmbito começaram a enxergar a importância desse motorista. E falar sobre a importância do transporte urbano, eu acredito que até que a gente tem que fazer mais isso, a gente tem que colocar mais na mídia, explicar mais qual é o papel de cada um aqui dentro da sociedade, do trabalhador urbano, meu enquanto trabalhadora, né, na área de saúde mental. É importante que todos nós saibamos que nós somos seres humanos. Eu sou psicóloga, mas eu também tenho os meus conflitos. O motorista, ele também tem os seus conflitos dentro da profissão e na sua vida pessoal. E é difícil a gente separar a minha vida pessoal da minha vida profissional, porque meu emocional é um só. Então, respeitar, ter empatia que esse conjunto teve com essas lives, eu achei de suma importância. Gostaria muito de estar parabenizando, né, as pessoas que começaram esse projeto, que criaram esse projeto, trazendo esse ciclo de lives. Eu espero que continue e vai perpetuando isso por toda a vida, né? Porque espero permanecer no SESC Senat para estar participando disso também. Verdade, importante colocar isso. E também me chamou a atenção agora você falando que isso foi a gente apelar mais para as mídias sociais, para as lives, né? Para essa questão, foi algo que a pandemia trouxe, né? Então, assim, tem coisas boas que a gente aprendeu a olhar de uma outra forma, né? Que a gente aprendeu a dar mais valor, passamos a prestar mais atenção na nossa saúde. Então, a gente também tem que prestar atenção nessa parte, né, Cristina? Levantar isso Sim. também. Bom, o nosso tempo está quase encerrando, já vou ir fechando com as perguntas que chegaram, se tiver mais alguma questão. E eu vou passar a palavra para você, Cristina, fazer suas considerações finais. Bom, eu gostaria de estar pedindo, né, neste momento, para toda a sociedade, e quando eu falo toda a sociedade, eu estou colocando os motoristas, né, também as pessoas que fazem o uso do transporte. É muito importante a gente ter o respeito e trabalhar a empatia. Existem coisas durante a nossa vida que são hábitos. Nós precisamos criar hábitos. Nós não estamos acostumados a sair da nossa zona de conforto, e sair da zona de conforto realmente nos causa muito estresse, né? Mas nós precisamos criar hábitos. Hábito de leitura, hábito de fazer exercícios físicos, né? Mas o hábito de respeitar que o outro também pode ter as suas razões dentro das suas vivências é muito importante. Então, eu vou pedir para que a gente comece a entender que se mostrar aceito é respeitar a individualidade. E nós somos seres totalmente subjetivos, cada um com a sua personalidade. Então, eu só tenho a agradecer por estar participando desse processo, né? Dizer que eu também estou aprendendo muito com a pandemia. Tem os fatores negativos, sim, mas existe muitas coisas positivas. Por exemplo, estar aqui, né, ao vivo com você foi sair da minha zona de conforto, porque não é algo que eu tenha hábito, né? E a gente está criando esse hábito. Então, vamos criar o hábito de tratar o outro melhor e colocá-lo e se colocar no lugar dele, respeitando a subjetividade de cada um. Que bom. Cristina, muito obrigada por toda a sua disponibilidade, por todo o conhecimento partilhado, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Gostaria de mais uma vez estender o nosso agradecimento em nome da MTU a toda essa parceria que o SESC Senat tem nos dado, todo esse suporte, esse auxílio, essa ajuda, principalmente nessas últimas 5 semanas
que a gente trouxe um conhecimento para toda a sociedade, um conhecimento bacana, importante, voltado aí para a saúde nesse momento difícil, né? Então, um forte abraço aí para o pessoal do SESC Senat, com todo o nosso carinho, tá bom? Quero registrar também aqui e agradecer a presença de todas as empresas de transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande. Um abraço especial lá para os meus colegas da Pantanal, que estão nos vendo, Expresso Caribus, Integração Transportes e União Transportes. Quero agradecer toda a população, lembrá-los que o transporte público coletivo é um direito social, é de todos, né? Com ele a gente tem uma mobilidade urbana muito melhor, com menos engarrafamentos, consequentemente com menos poluição, com menos acidente, e assim a gente consegue adquirir uma qualidade de vida muito melhor. Então, utilizem com todas as precauções, a gente está preparado para atender todos vocês, tá bom? Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanharam. Nós estamos aqui para vocês e por vocês. Um abraço, até mais, Cristina, e até a próxima. Até mais. Nós, da Senat, também agradecemos a todos vocês pela parceria, né, por estar aqui acompanhando. Também queria dar um grande abraço para os meus colegas de trabalho, os meus pacientes que estão aqui acompanhando junto conosco, né? E vamos continuar nessa luta e com a saúde mental saudável. Isso é muito importante, né? Obrigada, Thaline, por todo o carinho, né? E por todos que estão inseridos nesse grande projeto, né? O Márcio, a Judane, né? Todos eles que estão participando junto conosco. Então tá bom, gente. Muito obrigada mesmo e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.